A Prefeitura de Ribeirão Preto apresentou o plano plurianual para os próximos 4 anos que define prioridades, metas e investimentos do município. O planejamento vai orientar a aplicação de recursos em áreas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento social. O plano plurianual é uma peça obrigatória para todos os municípios e define as prioridades, metas e investimentos da Prefeitura para o período de 4 anos. Em Ribeirão Preto, segundo o secretário da Fazenda, o orçamento geral da cidade atualmente é de cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Ele sempre começa no segundo ano de uma gestão e termina no primeiro ano da gestão seguinte, né, para dar tempo no primeiro ano da gestão nova que acabou de entrar, fazer todo o planejamento, diagnóstico e aí sim transformar toda as diretrizes que foram colocadas em campanha, né, formalizadas no orçamento público, que no caso aqui é o plano plurianual, de 2026 até 2029. As metas previstas até 2029 devem movimentar pouco mais de 23 bilhões de reais no orçamento do município. Segundo o secretário, o foco do planejamento está em 4 macrodesafios: na saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social. Nós temos a primeira macrodiretriz, que é governança e transformação digital. Nós temos desenvolvimento econômico e inovação. Nós temos políticas sociais e políticas urbanas e ambientais. Então, temos esses 4 macrodesafios que se transformam em 20 programas de governo. Todos esses programas são multidisciplinares. Não é um programa de governo, ele não é de uma secretaria específica. É claro que a gente tem nas maiores secretarias alguns programas mais relacionados com elas, mas muitas vezes eles são multidisciplinares. Ribeirão Preto tem aproximadamente 731 mil habitantes e, como qualquer cidade, enfrenta desafios, como o envelhecimento da população, que aumenta a demanda por saúde e previdência, além de indicadores educacionais abaixo do ideal e a necessidade de modernizar a administração e infraestrutura pública. O que chamou a atenção é que o prefeito quer reformar a Previdência Municipal, que ela projeta um déficit de 266 milhões para gastos já em 2025 para 328 milhões. Cada ano aumenta, então há necessidade da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto fazer uma ampla reforma do sistema previdenciário que é tocado pelo IPM em Ribeirão Preto. Também há necessidade, pelo que consta na lei, num segundo ponto, que é a questão da água de Ribeirão Preto, esgoto. Aparentemente, a Prefeitura, no PP, ela pretende implantar reformas, a estação de tratamento de esgoto, postos artesianos. Parece que ela se deu conta de que o problema da água vai ser grave e ela tem algumas metas previstas no PPA. O advogado também avalia que o planejamento prevê a redução de custos com o objetivo de liberar mais recursos para investimentos na cidade. Se o prefeito executar de 40% a 50% nos próximos 3 anos, ele pode se considerar um vencedor e, com isso, vencedora é toda a população. O planejamento de recursos para este ano já está definido. Agora, a Secretaria da Fazenda se prepara para as próximas etapas. A LDO, que aponta as prioridades de cada ano, e a LOA, que detalha quanto será gasto e onde o dinheiro será aplicado. Juntas, essas leis organizam o planejamento, a execução e o controle do orçamento público. Quando a gente chega lá para agosto, né, e setembro, a gente transforma todo esse planejamento, todas essas diretrizes em números, né, que é a lei orçamentária anual, que tem os valores, né, que a gente chega nesses 5 bilhões e 600, 5 bilhões e 400, né, para distribuir, para que cada secretaria, né, cada autarquia faça uma execução orçamentária. Então, uma vez pronto essas três peças orçamentárias, aí, a partir de 1º de janeiro, como começa agora, né, em janeiro de 2026, se inicia o que a gente chama de execução orçamentária para cada secretaria. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Leonardo Terra é especialista na área da administração pública, então seguimos falando sobre esse assunto. Leonardo, na prática, como a PPA impacta a vida do cidadão? Onde a população sente os primeiros efeitos desse planejamento na sua análise? Ótima tarde, muito bem-vindo, Leonardo. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores aí do Jornal da Clube.
André, basicamente, o PPA ele vai dizer o que vai acontecer, né, o caminho da cidade nos próximos 4 anos e onde o orçamento, o dinheiro público do pagador de imposto vai ser aplicado nesse período. Então, ele impacta no sentido de possibilitar à população ter uma noção da realidade da cidade nos próximos 4 anos e dar um norte para o próprio governo de quais são as prioridades nesse período. E ele normalmente é ligado ao plano de governo do prefeito, né, que foi eleito pela população. Leonardo, e como a Prefeitura pretende reduzir os custos sem comprometer a qualidade dos serviços públicos? Olha, eu acredito que o principal elemento de um PPA para contribuir à redução de custos é uma gestão inteligente, um planejamento inteligente, com bastante sinergia entre as secretarias. Existe uma prática comum no setor público de fazer o PPA fracionado, de não relacionar as secretarias, cada uma ter projetos próprios e muitas vezes sobrepostos, gastando dinheiro que poderia ser otimizado se elas trabalhassem em conjunto. Então, nesse sentido, eu acredito que a Prefeitura adotou um caminho correto em buscar uma abordagem mais multidisciplinar, envolvendo todas as secretarias, para que as coisas que fossem sinérgicas e pudessem ser feitas de maneira ordenada e conjunta, pudessem economizar recursos. E, além disso, o PPA também tem que olhar o futuro e prever problemas que possam vir a desencadear custos maiores. É o caso do que acontece, por exemplo, da saúde. Se eu prevejo epidemias de dengue, é muito mais econômico eu evitar a epidemia do que tentar, por exemplo, fazer um grande investimento em saúde para conter e tratar os doentes. Então, a Prefeitura tem que ter esse pensamento de longo prazo que é trazido pelo PPA. E de que forma a modernização administrativa pode gerar economia, pode gerar mais eficiência no poder público? Olha, primeiro no aumento da eficiência do trabalho do funcionário público. Eu preciso de teoricamente, menos pessoas para entregar um serviço de melhor qualidade. Se eu tenho uma gestão bem estruturada, os processos também são bem estruturados e acabam possibilitando um atendimento que consome menor tempo tanto do funcionário quanto da população, e isso possibilita que eu trabalhe com equipes mais enxutas, mais estruturadas e direcione esforços, às vezes até mesmo dessas equipes, para fazer outros serviços que não seriam viáveis se eu não tivesse essa otimização da gestão pública. Leonardo, como o envelhecimento dos servidores entra nesse planejamento, já que a cidade enfrenta um rombo há anos no IPM? Como equilibrar isso? Olha, esse é um dos principais desafios que a gente tem em todo o sistema previdenciário, né? A gente tem que visualizar a situação de longo prazo. As pessoas estão envelhecendo, as famílias estão diminuindo, então tem cada vez menos pessoas entrando no sistema previdenciário para suprir o sistema previdenciário. O nosso sistema funciona como uma pirâmide, isso é uma questão do Brasil inteiro, é uma estrutura nacional. E quem está entrando está bancando quem está saindo. No caso do setor público, isso é ainda mais grave, porque nós temos muitas aposentadorias de alto valor, aposentadorias integrais, que acabam prejudicando, né, as contas, porque eu tenho que pagar aposentadorias extremamente altas com base em salários de pessoas que estão entrando que não têm, assim, ainda uma renda tão alta. Então, isso passa por uma própria reforma da estrutura da Previdência como uma forma de capitalização de recursos, de investimento desse dinheiro que a população aplica, de que o contribuinte, na forma da contribuição previdenciária, aplica. Então, tem que haver uma estrutura melhor no sentido de investir esse dinheiro para que ele possa ser usado no futuro e depender menos do esforço das novas gerações. Especialista em administração pública, Leonardo Terra, agradeço a sua presença aqui com a gente. Um abraço e até mais. Muito bom. Abraço, até mais. Obrigado, Leonardo.